Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tamires Pereira Duarte Goulart e eu estou aqui hoje para darmos início ao nosso curso Potencializando Habilidades do Diálogo à Prática. Esse curso tem o objetivo de 4 encontros mensais, né, para a língua portuguesa e 4 encontros mensais para a matemática, tendo como foco a reflexão, a discussão sobre as avaliações externas, em especial as avaliações que estão dentro do conjunto de avaliações do SAEB. Hoje, né, especialmente, nós vamos conversar sobre as ideias e elementos que estão em torno das avaliações do SAEB, para que nos próximos encontros nós possamos, de uma maneira mais efetiva, adentrar por dentro dos descritores de cada um dos eixos que compõem essa avaliação, para podermos estar conhecendo melhor e entendendo quais são as atividades e quais são as habilidades que podemos potencializar ainda mais em sala de aula através do nosso planejamento sistemático, do nosso planejamento diário, do nosso planejamento mensal, do nosso planejamento semanal. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, né, dando início a esse momento com os professores de sexto ao nono ano, para que a gente possa conhecer e conversar um pouquinho mais, né, sobre a estrutura que envolve essa organização do SAEB, o objetivo dessas avaliações, em especial, né, focalizando a língua portuguesa. Vou me apresentar um pouquinho, então, para vocês, né? Eu sou a professora Tamires, como eu já falei ali no início da minha apresentação, eu represento hoje a FTD, né, em nome da Fabiane Tim, que fez esse convite, que pensou nesse curso e que se preocupou, né, teve a sensibilidade de se preocupar com esse eixo tão importante hoje do sistema educacional brasileiro, né, que é essa avaliação do SAEB. Eu já gostaria aqui também de deixar a minha gratidão, né, por ela ter pensado nessa formação e por ter feito o convite a nós que vamos ministrar esses 4 encontros, né, pensando sempre na melhoria da nossa qualidade de educação pública. Eu sou doutora em educação, mestre em letras, graduada em letras português e inglês, pedagoga, tenho algumas especializações na área da educação especial, gestão escolar, entre outras, que me aproximam muito da sala de aula, né? Hoje eu atuo como coordenadora da educação especial da Secretaria de Educação do município onde resido, mas eu tenho sempre o foco e o olhar para a sala de aula, né? Que é onde eu tenho as minhas maiores vivências, as minhas maiores experiências profissionais. Muito atuei como professora de língua portuguesa, professora dos anos iniciais, e me aproximo muito desse universo de construção da língua portuguesa no dia a dia, da língua portuguesa a favor do processo comunicativo. E sobre isso, né, que nós vamos conversar um pouquinho no dia de hoje, pensando nesse sistema de avaliação da educação básica que nós temos, então, hoje como SAEB, né, que é um conjunto de avaliações que percorrem o ensino fundamental e o ensino médio e que tem o objetivo não de avaliar o aluno, não de avaliar o professor, mas sim de avaliar o processo educacional brasileiro, né? Então, a grande ideia que essas avaliações trazem é poder medir, né, em larga escala, como que está o processo da educação brasileira dentro de todas as particularidades desse território nacional. E aí, pensando, né, nessa estrutura e nesse sistema, a gente já pode lá logo pensar e idealizar de que essas avaliações, elas ainda estão longe de serem avaliações inclusivas, né? Elas ainda estão longe de serem avaliações individualizadas, justamente porque o foco delas não é esse, né? Nós, enquanto sala de aula, enquanto professores, a gente tem um outro olhar e uma outra visão para a avaliação, né? A nossa avaliação é diária, a nossa avaliação é sistemática, a nossa avaliação, ela entende o processo do aluno, né? Ela valoriza as peculiaridades, ela acompanha o desenvolvimento de cada um e ela dá oportunidade para que cada um possa mostrar o que sabe dentro das suas condições. E quando nós chegamos ao final de um trimestre ou ao final de um ano letivo, nós, professores, sabemos qual foi a caminhada dos nossos alunos, de cada um dos nossos alunos da nossa turma. A avaliação externa, ela tem um objetivo diferente, né? Ela tem um objetivo de olhar para o Brasil enquanto unidade e medir
né, bem essa palavra que se usa, medir o sistema de ensino público, né? Que tipo de qualidade esse ensino público está trazendo? E por isso que ela vem unificada, ela não vem individualizada, né? Ela vem uma avaliação para todas as crianças, todos os adolescentes do território nacional, porque ela vai ter essa sensibilidade de querer estatísticas, né? De querer evidências para a educação brasileira. E aí, embora nós saibamos que ela não contempla as individualidades e que muitas coisas ainda precisam ser repensadas dentro desse sistema, nós entendemos a importância que ela tem para que nós possamos entender o que nós precisamos fazer a partir de agora, né? Bom, se os números estão mostrando tantos porcentos, tantos alunos abaixo do básico, ou no básico, ou no avançado, isso quer nos dizer alguma coisa, né? E isso quer nos dizer que nós precisamos repensar a nossa prática, ou nós precisamos seguir neste caminho, porque está dando certo. E é esse a verdadeira intuição dessas avaliações, que a gente possa ir encontrando caminhos para potencializar ainda mais o nosso sistema de ensino, pensando sempre na qualidade da educação pública, que é o grande objetivo, que é o grande foco, né, de todos os profissionais da educação, em rede municipal, rede estadual, porque eu tenho certeza que, assim como eu, todos que estão aqui hoje, né, participando dessa formação, acreditam no poder que a escola pública tem, né? E essa qualidade tem que ser cada vez maior, para que a gente possa atingir a parcela da população que realmente precisa, né? E que através desse posicionamento, dessa qualidade em educação, nós possamos ir mudando realidades dentro do contexto nacional. E então, a partir dessa reflexão, nós vamos ir conversando ao longo dessa formação sobre eixos importantes que constituem essa avaliação. E aí, nos próximos encontros, sim, a gente vai focalizar a língua portuguesa, vamos entender os descritores dentro de cada eixo e vamos entender que tipo de atividade nós podemos fazer para que esses alunos eles possam ir se aproximando e possam ir entendendo melhor esse sistema de avaliação. Mas, primeiramente, nós precisamos entender que o Sistema de Avaliação da Educação Básica, conhecido como SAEB, é um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes. E o resultado dessa avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro, que oferece, portanto, subsídios para a elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. Então, quando nós pensamos em âmbito nacional, que a alfabetização hoje é o grande problema da educação brasileira, que nós precisamos melhorar a nossa qualidade em alfabetização, de onde nós tiramos essa informação? Dos resultados da avaliação do sistema de avaliação da educação básica. E é por isso que essas avaliações são muito importantes, porque a partir delas, a partir do que elas vão nos trazer, dos resultados que nós temos, nós conseguimos, então, em larga escala, pensar em políticas públicas, né? E hoje nós sabemos, né, que precisamos melhorar e potencializar muito a base. Precisamos de muito investimento na alfabetização, né? Porque as evidências estão nos mostrando que ali nós estamos muito aquém do que poderíamos estar. E aí é importante nós pensarmos também que as médias de desempenho de todos os estudantes, né, que desenvolvem essa avaliação, que participam dessa avaliação, que são apuradas pelas avaliações do SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, que são apuradas no censo escolar, compõem o que nós entendemos por Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Então, é importante nós entendermos que o IDEB ele não é realizado apenas com a nota dos estudantes que participam do SAEB. O IDEB do município ele é constituído, além da nota, por fatores que estão lá no censo escolar e por fatores que os próprios alunos respondem no questionário, naquele questionário que vem junto com a avaliação, né? Então, se tem um sistema, se tem uma grade, né, que vai compondo essa nota, essa média do IDEB, levando em conta essas particularidades. E é claro que sim, a nota da prova é muito importante, ela tem um peso muito significativo, mas que também tem outros fatores ali que influenciam no IDEB geral do município, né?
Então, são pontos importantes para a gente entendendo como que esse sistema funciona. E aí é importante nós pensarmos que dentro dessas avaliações do SAEB, nós, enquanto professores, nós precisamos pensar que nós temos alguns eixos importantes e potencializadores desse DEB, né, da construção desse índice. Nós temos, então, hoje a escola como uma instituição formal. E essa instituição formal, ela é aquela que vai potencializar o desenvolvimento do eixo cognitivo dos nossos alunos. E aí é claro que nós sabemos que a escola hoje dá conta do emocional, dá conta do psicomotor, que nós estamos entendendo a criança como um ser integral, que ela traz, né, potencialidades, limitações com ela, que tem todo um eixo estruturante familiar por trás, mas ainda enquanto instituição formal, nós precisamos primar, né? Nós precisamos lutar para que nós, dentro da escola, possamos, sim, desenvolver o nosso trabalho. E esse nosso trabalho, além de todas essas peculiaridades, é potencializar o eixo cognitivo, né? O eixo do conhecimento, o eixo da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Porque nós somos a instituição responsável por isso. Então, nós precisamos primar por muitos estímulos, por muitos desenvolvimentos, por muitas habilidades que vão proporcionar a esses estudantes essa construção do conhecimento. Porque se nós não fizermos isso, muitas vezes eles não vão ter oportunidade de concretizar essas aprendizagens e de efetivar esse conhecimento, né? Então, nós precisamos pensar que a escola, ela é o ambiente promotor de aprendizagem e que essa aprendizagem, essa construção do conhecimento está interligada com o espaço, com o ambiente, com o contexto que os nossos alunos vivenciam. Então, dessa forma, nós conseguimos entender também as particularidades de cada comunidade escolar, de cada escola, né? Não tem como nós, enquanto escola, chegarmos ao entendimento, à efetivação da aprendizagem, se nós desconsiderarmos o que o nosso aluno traz, a realidade que ele está inserido, né? As vivências que ele tem naquela localidade, naquela comunidade, as particularidades da cultura, as particularidades familiares que a gente tem em cada uma das nossas escolas, né, enquanto comunidade, né, enquanto grupo de pessoas que se organizam e vivem em uma determinada localidade. Então, essa aprendizagem, que é o grande foco, né, da escola, essa construção do conhecimento, ela vai depender da sensibilidade do professor em fazer esse manejo, né, do que o aluno traz, das experiências, conhecimentos prévios que ele tem e daquilo que a escola vai, então, ofertar, considerando essa realidade que ele vive, considerando as particularidades dessa localidade, dessa cultura em que a gente está inserido, né? Então, nós precisamos pensar que hoje nós temos aproximadamente na educação básica em torno de 178 mil escolas e mais de 47 milhões de matrículas em rede nacional. E isso quer nos dizer muito, né? Isso quer nos dizer que o compromisso com essas crianças, com esses adolescentes é muito forte e que nós, enquanto escola, precisamos primar por essa qualidade da escola pública, né? E defender essa causa. E isso começa quando a gente consegue entender que esse sistema de avaliação da educação básica, ele não vem para nos avaliar enquanto profissionais, ele não vem para nos dizer que o nosso aluno está mal ou não, mas que ele vem para nos mostrar caminhos. E que esses caminhos, eles vão levar em conta para chegar na qualidade de educação muitos fatores, né? Vai se pensar na equidade, vai se levar em conta os direitos humanos e a cidadania, um processo de ensino-aprendizagem que é fatal, né? Que nós precisamos focalizar o nosso olhar nesse processo de ensino-aprendizagem para garantir que o nosso aluno consiga vivenciar os anos iniciais, consiga concluir o ensino fundamental, trazendo consigo as habilidades que são mínimas para que ele possa ir avançando, né? Se tem um olhar também para o investimento, atendimento escolar, gestão e os profissionais da educação, né? E é muito importante nós pensarmos que, através dessas avaliações, nós somos impactados diretamente pela gestão do investimento financeiro, né? Então, é através dos resultados, é através das evidências que essas avaliações nos trazem, que o nosso município ele vai conseguir ter mais ou menos verba para investir na qualidade da educação, né? Então, por isso que há uma preocupação muito grande hoje com as avaliações externas do eixo do SAEB, porque a gente entende, enquanto gestão,
que é através dessas avaliações que nós vamos poder potencializar ainda mais os investimentos em educação, em infraestrutura, em qualidade de formação de professor, em material didático para os alunos, né? Material literário, enfim, através das evidências que as verbas vão chegar mais para dentro da escola, mais para dentro de cada município. E aí é claro que a gente não vai agora investir nas nossas aulas somente na prova do SAEB para que se aumente o índice e venha a verba, mas o que eu quero dizer é que o nosso trabalho diário, a nossa ação pedagógica do dia a dia, é que vai conduzir o pensamento reflexivo, o pensamento crítico, para que esse aluno possa chegar lá e ter um desenvolvimento melhor. Porque as questões, e aí a gente vai vendo, né, ao decorrer dos meses, as questões, os itens pensados para a prova do SAEB, eles vão levar em consideração níveis de conhecimentos diferentes. Eu quero ver que nível os alunos do nono ano perpassam, né? Se eles têm somente o nível 1, ou se eles já estão lá no nível 6, que é o nível mais alto do eixo cognitivo do conhecimento, né? Então, é através desse olhar científico que se pensa as questões do SAEB. E aí nós temos algumas mudanças que estão ocorrendo desde o início lá da aplicação da prova, que começou em 1990, e que vai perpassando por edições, e que algumas mudanças lentas vão acontecendo ao longo desse decorrer de anos e decorrer de edições, e ainda a gente vê que não se concretizou todas as ações que se pensa para a grande mudança do SAEB. E essas mudanças, elas vão ser sempre lentas, elas vão sendo inseridas muito morosamente dentro de cada nova edição, para que não tenha um impacto muito grande também, e os alunos não sintam, né, e os professores também não sintam essa mudança assim de uma hora para outra. Ela tem que ser gradativa, ela tem que ser pontual, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que temos novidades, sim, para as próximas edições, né? Então, nós temos hoje uma matriz SAEB que conta com especificidades da língua portuguesa e da matemática, mas nós temos uma perspectiva de que nas próximas edições já se pense em acrescentar outras áreas do conhecimento, que venham ali nas questões, nos itens, avaliações das humanas, avaliações da ciência da natureza, tanto para o quinto ano como para o nono ano, porque se entende que hoje nós precisamos abraçar mais a causa do desenvolvimento dos alunos para o aperfeiçoamento do entendimento dessas avaliações, né? E isso não é responsabilidade só do professor de língua portuguesa ou só do professor de matemática. Isso é uma responsabilidade de toda a escola. E aí, por isso que se pensa, então, em acrescentando outras áreas para que todos os professores entendam que potencializar habilidades de língua portuguesa não é tarefa só do professor de língua portuguesa. Todas as áreas do conhecimento precisam vestir essa camiseta, né? O português é a nossa língua materna. E como nossa língua materna, o mínimo que nós podemos, enquanto instituição formal do conhecimento, é potencializar as habilidades comunicativas e discursivas desse nosso aluno. Então, incentivar a escrita correta, a fala correta, a comunicação eficaz, ela é tarefa de todos os professores, independente da disciplina e da área de conhecimento em que nós atuamos, né? Então, quando nós fazemos um trabalho com um aluno lá em geografia, em história, em arte, educação física, é tarefa, sim, exigir que ele tenha uma escrita correta, uma escrita dentro das normas que são padrão na língua portuguesa. Por quê? Porque isso é tarefa da escola. E assim, dessa forma, a gente consegue ter uma unidade para que esse aluno se potencialize em língua portuguesa. Porque senão ele vai dizer, ah, não, o português é muito chato, só a professora de português fica cobrando essas coisas, os outros nem cobram. E aí isso vai parecendo que não é tão importante. E é muito importante. Nós sabemos hoje, as evidências nos mostram o quanto nós estamos aquém nessa padronização da língua portuguesa com alunos de graduação, por exemplo, né? Profissionais renomados que pecam muito no uso da língua. E a língua é nossa, a língua portuguesa é a nossa língua materna. Então, nós precisamos trabalhar, e a taxonomia de Bloom nos mostra isso, que nós precisamos chegar na proficiência dessa língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, né? Que é a língua em qual nós aprendemos desde pequenininhos, mas que nós precisamos ir nos aprofundando, nós precisamos ir melhorando e nos apropriando desses eixos. Para quê?
para decorar regras gramaticais? Não, para que a nossa comunicação seja cada vez mais efetiva, né? Então, o ensino, o trabalho com a língua portuguesa e o olhar do SAEB é esse, que a gente possa usar essa língua para comunicar, para entender o que o outro diz e para se fazer entendido quando nós falamos. E é por isso que todo o trabalho ele está vinculado ao texto, porque a materialização da comunicação ela é o texto, seja ele verbal, seja ele não verbal, né? Seja ele através de palavras, de escritas ou ditas, ou através de imagens, símbolos, porque nós precisamos efetivamente nos comunicarmos, sermos bem interpretados e interpretarmos bem o que nós estamos no contexto discursivo. E aí, a partir dessa ideia, né, que é também a ideia da BNCC, se pensa, então, nas avaliações, nos itens de língua portuguesa da avaliação do SAEB. Sempre em contexto com o texto. Por quê? Porque o texto é a nossa unidade discursiva, é a nossa unidade de comunicação. Então, entender questões gramaticais, entender usos, né, de pontuação, de outras conotações dentro do texto, nos diz que o aluno precisa olhar para o eixo comunicativo para entender o que aquela palavra quer dizer, o que aquele símbolo está dizendo, né? O que aquele negrito quer dizer ali dentro do texto. Né? Então, esse é o grande papel e o grande desafio da língua portuguesa. É ensinar os pormenores, as particularidades, as regras, os eixos ortográficos, semânticos, sintáticos, para que o aluno compreenda esses pormenores dentro da unidade discursiva, que é o texto. E aí se pensa muito hoje nos gêneros textuais, né? Porque é através da amplitude desses gêneros textuais, do conhecimento e diálogo entre vários tipos de gêneros, é que o aluno chega efetivamente a entender que o discurso se materializa de várias formas. E que o importante é nós podermos entender qual é a função de cada discurso para que nós possamos, então, dar a nossa mensagem e ser bem entendido e vice-versa também. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes, né, dentro dessa ideia de mudanças, novidades ao longo do tempo das avaliações do SAEB. Então, nós temos a avaliação do segundo ano do ensino fundamental, que teve a sua primeira edição em 2019, já alinhada aos eixos da BNCC, a ideia da BNCC. Os resultados de 2021 foram também utilizados para definir níveis de alfabetização através do programa Alfabetiza Brasil. Então, através dessas avaliações muito específicas dos anos iniciais lá no segundo ano, é que se entende hoje que o Brasil precisa urgentemente de uma política pública voltada à alfabetização, porque nós estamos ali com uma carência muito grande, né? Então, como que a gente chega a essas conclusões? Através dessas avaliações, né? Então, hoje nós já temos uma proposta aí que vem para melhorar, para potencializar essas habilidades de alfabetização, antecedendo ao ensino fundamental, focalizando lá na educação infantil, porque através dessas avaliações se chegou a esse entendimento de que nós estamos muito mal na alfabetização, em rede nacional, nós poderíamos estar muito melhor, e essas defasagens que estão vindo da base, elas estão sendo eixos muito importantes lá no ensino fundamental 2, lá no quinto ano, lá no nono ano. Por quê? Porque se o aluno não tem essa base bem construída, ele já está conectado ao fracasso, muitas vezes, né? Porque o que a gente entende? Que a leitura e a escrita são as grandes habilidades que a escola precisa desenvolver. Uma vez que o meu aluno ele já consegue ler e escrever com fluência, com qualidade, ele consegue ir dando conta de todo o resto que a escola vai ofertar. E aí nós precisamos, então, potencializar essas habilidades primárias de leitura e de escrita e letramento. E aí, quando eu falo isso, leitura, escrita e letramento, não estou falando só para a língua portuguesa, estou falando para a matemática também. Porque no momento em que a gente fortalece a alfabetização linguística e a alfabetização matemática, nós temos um aluno que está pronto para tudo que a escola vai oferecer e ofertar e desenvolver pós esse período. Mas se eu tenho um aluno que não consegue desenvolver essa alfabetização linguística e a alfabetização matemática, eu tenho um aluno que já está conectado ao fracasso, porque ele já está com as habilidades que são pré-requisitos para seguir adiante com dificuldade, ele já está com essas habilidades comprometidas. E uma vez que ele está com essas habilidades comprometidas, ele vai ir sempre muito atrás do que ele poderia ir.
Então, o foco hoje se entende que tem que ter políticas públicas, que tem que ter um investimento urgente na educação infantil. Não que os nossos alunos precisem se alfabetizar na educação infantil, mas eles precisam consolidar o que é pré-requisito, para que ele possa chegar forte no primeiro ano do ensino fundamental e que ele possa ali desenvolver o que realmente precisa ser desenvolvido. E a BNCC é muito taxativa. Ela nos dá o primeiro e o segundo ano para alfabetização. O terceiro ano já não faz mais parte daquele ciclo de alfabetização que a gente tinha. Hoje é primeiro e segundo ano alfabetização. Por isso que essa avaliação vem no segundo ano. Porque aí eu tenho que fechar aquele ciclo e eu já espero que o meu aluno esteja lendo e escrevendo. E aí, então, o terceiro ano vai focalizar em outros eixos da língua portuguesa, vai focalizar na ortografia, vai focalizar na escrita, vai focalizar no entendimento dessas habilidades a favor da ação discursiva. Mas se o meu aluno não consolida o que é básico, ele não vai conseguir consolidar o que vem depois. Então, hoje se entende que é urgente investir nessa base. E aí, não estou falando que a culpa de todo o fracasso escolar é dos professores da alfabetização. Pelo contrário, eu estou falando que eles fazem muito, mas ainda nós estamos aquém. E isso tem toda uma estrutura por trás. Falta muita coisa, falta muita formação, falta muito investimento nos alunos, né? Para que eles possam ir cumprindo cada ciclo dentro das potencialidades. E aí nós temos uma ideia de que o ensino sistemático e o ensino explícito ele precisa ser cada vez mais fortalecido, principalmente nessa etapa porque nós temos habilidades distintas, né, dentro da língua portuguesa. Aprender a falar é algo espontâneo, né? Nós temos tendo estímulo dos adultos falantes, tendo um ambiente rico de estímulos, com 2 anos, 2 anos e meio, nós estamos falando enquanto ser humano, né? Tipicamente, falando no que é típico. E aí, claro que a gente sabe que os atípicos vão ter um período um pouquinho diferente ali para desenvolver a linguagem. Mas, né, em grande maioria da população, a linguagem acontece assim, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, nossas crianças estão falando. Bom, ninguém precisou ensinar sistematicamente, explicitamente ela a falar. Ela recebeu estímulos e ela contemplou essa aquisição. Porém, leitura e escrita não acontece assim. Se eu não tiver alguém me ensinando a ler e escrever e fazendo tudo o que precisa para chegar nesse ponto de alfabetização, entendendo o sistema alfabético, entendendo a consciência fonológica, compilando essas habilidades que são essenciais, eu não consigo ler e escrever, né? Então, é por isso que nós precisamos investir numa educação infantil de qualidade, para que se possa, através de uma ludicidade organizada e com objetivos, ir desenvolvendo essas habilidades nas nossas crianças. Porque é esse o período que elas estão com aquele período de ouro para o desenvolvimento de todas as habilidades, de todas as aprendizagens, e em especial da leitura e da escrita. E uma vez que ela passa esse período, cada vez vai ficando mais difícil essas consolidações. Tá? Então, importante nós, que somos professores do Ensino Fundamental 2, entendermos a importância que a base tem hoje na alfabetização, e a construção dessa alfabetização impacta o rendimento e o desempenho dos alunos que nós temos hoje em sala de aula. Né? E isso é uma evidência, isso é um fato. Isso não há discussão. Né? Então, assim, quanto mais forte esse aluno vem da base, melhor é o trabalho dos anos finais também. Né? Se esse aluno chega para nós fraco, enfraquecido, sem essas habilidades que são pré-requisitos, o nosso trabalho também vai sendo dificultado e a gente não vai conseguindo atingir os índices que a gente precisa atingir e a qualidade em educação que nós precisamos de acordo com a BNCC. E aí, dentro dessas mudanças, nós também temos, então, a perspectiva de que se contemple questões para o quinto e para o nono ano também de ciências humanas e ciências da natureza. Hoje nós temos uma avaliação que já começa a pensar na educação infantil, que é o que muitas secretarias de educação já fizeram, respondendo questionários, né, num primeiro momento, para que se possa ter um diagnóstico da qualidade dessa educação infantil em âmbito nacional, para que a gente possa começar a investir mais lá nessa base. E hoje, através dessas avaliações, nós já estamos tendo notícias de que vai ter programas investindo nessa base, nessa educação infantil. E aí nós precisamos pensar que de 2011 a 2021, nós tivemos a mesma matriz SAEB, a matriz de referência para as questões que são desenvolvidas. Né? Nós tivemos as mesmas. Isso é muito importante de nós pensarmos.
Por isso que nós temos aquela listinha ali de descritores, e dentro daqueles descritores, contemplando o nível de cada um daqueles descritores, se faz, então, as questões que envolvem a prova de língua portuguesa. E aí nós temos a ideia de que a partir da última edição, que foi em 2023, no ano passado, comece a se ter mudanças. E essas mudanças que levam em conta a BNCC e que vão ampliando também essas áreas de conhecimento. E aí, por que eu trago essa perspectiva de mudança para a nossa fala inicial sobre o SAEB? Porque a gente precisa entender esse contexto de formulação, né? Nós precisamos entender tudo que está em torno dessa avaliação para que a gente possa efetivamente chegar lá no nosso trabalho em sala de aula. Então, nós tivemos fortes mudanças, pensamentos de fortes mudanças a partir de 2019, porque se tem a BNCC a partir dessa edição, né? Então, com a efetivação da BNCC em 2017, nós temos, então, um novo olhar para a educação. Nós temos uma unificação de currículo e, a partir dessa unificação, se pensa, então, em desenvolver habilidades e não mais apenas conteúdos. E, então, a gente precisa também repensar essa prova SAEB. Então, a partir dessa nova reflexão, a partir da BNCC, que se pensa essas mudanças graduais, morosas, lentas, que vai ir acontecendo nas próximas edições. E é muito importante nós entendermos, como eu já tinha falado, que os questionários socioeconômicos, eles impactam muito o resultado da média do IDEB de cada município. Então, a importância dos alunos serem fiéis aos questionários, tendo a ideia de que ninguém vai saber que é ele, que é o Joãozinho que está respondendo, né? Que são questionários anônimos, mas porque a gente precisa ter o máximo de fidelidade dentro daquelas respostas, porque isso vai impactar o que o questionário nos diz e o que a real pontuação do aluno, o desempenho do aluno na prova também nos disse ali. Né? Bom, se o aluno me diz que ele tem um nível socioeconômico médio, né? Que ele tem tantas TVs em casa, que ele tem tantas coisas, que a mãe tem graduação, que o pai também, e como que o desempenho dele vai estar tão aquém, né? Então, esses parâmetros são considerados dentro do sistema que faz a média, levando em conta ali o questionário e mais o desempenho dos alunos ali dentro de da proposta de cada avaliação. Importante nós pensarmos também quem é que não faz parte desse sistema. Quem é que hoje não é público que participa da avaliação SAEB? As escolas com menos de 10 alunos matriculados nas séries avaliadas, né? Então, se no meu quinto, no meu nono ano não tem 10 alunos, a minha escola não participa dessa avaliação. Escolas ou turmas que atendem apenas estudantes da educação especial, né? Então, as escolas que são apenas da educação especial inclusiva, né? As escolas que têm que funcionam dentro das escolas regulares ou dentro de centros de apoio que contemplam apenas o público da educação especial não são contempladas também com o SAEB. As escolas indígenas, onde não se fala o português, também não fazem parte desse sistema de avaliação. E as turmas de educação de jovens e adultos, né? A nossa EJA, magistério e turmas multisseriadas, né? Que tem ali alunos de segundo, de terceiro, de quarto e de quinto junto também não fazem parte dessas avaliações. Bom, e aí chegando ao pensamento da matriz SAEB, nós precisamos entender então que essa matriz, que está em vigência desde 2011, ela vai levar em conta habilidades que podem ser aferidas em uma avaliação escrita, né? Então, nós não temos como avaliar hoje, em larga escala, uma outra modalidade de prova que não fosse a escrita, né? Então, se dá muito em cima da leitura e das respostas em cima dessa leitura, né? Então, hoje a nossa matriz contempla muito dentro da língua portuguesa o eixo da leitura. E a partir da leitura, né, dessa avaliação que é escrita, porque eu preciso ler para responder, se tem ali, então, um conjunto de descritores. A matriz utilizada desde 2001, ela está sendo progressivamente substituída por aquelas elaboradas em conformidade com a BNCC. Então, não vai se trocar uma matriz por outra, assim, de uma edição para outra. Vai sendo acrescentado lentamente, dentro daquela matriz que está em vigência desde 2001, habilidades, né, competências que nós queremos de acordo com o alinhamento da BNCC. Então, por isso que esse é um processo que vai acontecendo lentamente. E essa matriz SAEB, ela é desenvolvida pelo INEP, tá?
a partir de estruturas, de competências, de habilidades, que se espera para o participante dos testes, das turmas que são aplicadas os testes, e se espera que seja o mínimo que ele precisa trabalhar, que ele precisa ter desenvolvido ao longo das etapas em que ele percorreu. Né? Então, por isso que se faz no quinto, se faz no nono ano, pensando que é o mínimo, aquela matriz ali de referência, ela é o básico que o aluno precisa ter percorrido ao longo dos 5 anos ou ao longo dos 9 anos do ensino fundamental, tá? E aí, claro, se nós formos considerar a educação infantil, vai dar um pouquinho mais de tempo ali para ele desenvolver essas habilidades, tá? Então, essa matriz ela é pensada dessa forma. Se olha para o currículo nacional e se entende que aquelas habilidades, que aqueles descritores, elas são minimamente os pré-requisitos para o aluno poder ir avançando. E aí nós temos dentro dessa matriz, dentro do desenvolvimento dessas habilidades, nós temos os descritores. Os descritores nada mais são do que os nossos conteúdos, né? Então, os nossos objetos do conhecimento a partir da BNCC. E aí nós precisamos pensar que quando nós falamos em habilidades, nós estamos falando que para desenvolver essa habilidade que é ampla, os nossos alunos eles precisam perpassar pelo desenvolvimento de objetos do conhecimento, que são os nossos antigos conteúdos. Então, os conteúdos, eles estão dentro das habilidades, eles estão funcionando a favor do desenvolvimento da habilidade. Então, eles não foram erradicados com a BNCC, eles continuam lá e continuam com muito potencial, porque é através dos conteúdos e através dos objetos de conhecimento que a gente vai conseguir desenvolver uma habilidade com os nossos alunos. E é por isso que muitas vezes a gente precisa, para dar conta de uma habilidade da BNCC, trabalhar 2, 3 conteúdos, né? Porque ela envolve muito mais do que um mero conteúdo, ela envolve mais de um, muitas vezes. E o aluno precisa ter a fluência, ele precisa ter a competência de uso dessa habilidade, que é o nível mais alto do eixo cognitivo. Quando ele atinge a competência, então ele atinge o nível 6, que é o nível de conhecimento mais alto hoje que nós temos dentro da teoria da taxonomia de Bloom, que nós vamos ver ao longo da nossa formação também. Então, esses descritores, eles nada mais são do que os nossos conteúdos. Então, se olha na matriz SAEB e se entende que precisa estabelecer alguns critérios. E esses critérios, então, eles envolvem alguns conteúdos específicos, que são os nossos descritores. Então, de forma resumida, o descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas competências e certas habilidades, indicando habilidades gerais que se espera dos alunos e constituem a referência para a seleção dos itens que devem compor uma prova de avaliação. É como se nós pensássemos no que é pré-requisito, no que é uma habilidade essencial para o meu aluno poder ir avançando, para o meu aluno poder ir contemplando o outro ano seguinte. E é por isso que as habilidades, muitas vezes, elas se repetem dentro da BNCC. Nós temos habilidades que elas são tão importantes, que elas são tão pré-requisitos para o nosso aluno poder seguir, que elas vão do sexto ao nono ano, dentro da perspectiva da língua portuguesa. Nós temos, da mesma forma, acontece nos anos iniciais. Nós temos habilidades de língua portuguesa que elas são tão importantes, tão necessárias para o aluno poder ir avançando, que ela se repete de primeiro ao quinto ano, ou que ela se repete de primeiro ao terceiro, ou de terceiro ao quinto ano. Porque o aluno precisa ter a oportunidade de ter esse tempo para consolidar o conhecimento e poder ir aprofundando para que ele chegue no nível mais alto do eixo cognitivo. Né? Então, ela se repete no terceiro, ela se repete no quarto, ela se repete no quinto, para que o aluno possa ter a oportunidade de ir entendendo e aprofundando os conteúdos que estão envolvidos dentro daquela habilidade, que ele possa ir revisitando. E essa é a ideia da recomposição da aprendizagem, que a gente possa, ao longo do ensino fundamental, ter a oportunidade de ir mostrando para o nosso aluno eixos estruturantes e que ele possa ir avançando na reflexão desse conhecimento, que ele possa ir aprofundando as habilidades que estão dentro daquele conteúdo ali que nós vamos ir trabalhando ao longo do ensino fundamental. Tá? Então, um exemplo é a leitura. A leitura ela faz parte de todos, desde o primeiro ano até o final do ensino fundamental. E ela vai ir nesse processo de aprofundamento, para que o nosso aluno vá enriquecendo, ele vá conhecendo cada vez mais e que ele vá pensando no nível de fluência leitora. Né? Então, esses descritores, eles vêm muito nesse sentido. O que é muito fundamental, o que é muito pré-requisito para que o meu aluno possa ir avançando ao longo dos anos do ensino fundamental e que ele saia lá no nono ano
pronto com esses descritores. Então, por isso que se avalia esses descritores dentro dessa perspectiva da matriz. Na língua portuguesa, até 2019, tinha um objetivo de avaliar apenas o eixo da leitura, como eu tinha falado. Agora se pensa em acrescentar outros eixos, o eixo da escrita, o eixo da semiótica, para que o aluno possa ir usando esses conteúdos a favor desse conhecimento maior, né? Mas até hoje a nossa matriz, ela centra o processo no eixo da leitura. Nós vamos ver depois detalhadamente. Então, os descritores, eles estão muito atrelados ao conteúdo, como eu falei. E esse conteúdo, ele é padronizado. Ele é genérico, ele é um recorte da habilidade, né? Então, para que a gente possa contemplar uma habilidade, a gente precisa dar conta de pormenores. E esses pormenores, esses elementos menores, são muito significativos na construção do todo. E é por isso que os conteúdos continuam sendo muito importantes. E embora nós tenhamos uma outra visão para desenvolver esses conteúdos, nós sabemos, entendemos a importância que o aluno tem nesse processo, né, do protagonismo que ele traz, das vivências que ele traz, o conhecimento prévio dele, que é muito importante, mas nós, enquanto instituição formal de conhecimento, ainda somos aqueles que vão fazer esse processo acontecer. Então, se nós não estabelecermos critérios no nosso planejamento e nós não tivermos os objetivos para desenvolver com os nossos alunos dentro de um determinado período de tempo, nós não estamos fazendo o papel da escola, que é ofertar a construção desse conhecimento, que é oferecer subsídios, oferecer momentos para que esse aluno possa aprender, para que ele possa conhecer, para que ele possa desenvolver essas habilidades que estão dentro das nuances da língua portuguesa. E aí nós chegamos nas habilidades, porque a partir desses descritores, a partir desses conteúdos, desses objetos do conhecimento, a gente chega então no desenvolvimento de uma habilidade, que são os saberes que os estudantes devem desenvolver de forma gradativa na educação básica, como também a capacidade de mobilizar e aplicar esses saberes. Quando eu tenho um estudante que consegue mobilizar e aplicar o conhecimento dele, então ele desenvolveu a habilidade e ele está caminhando para a competência. Porque a competência nos diz, nós temos competência de alguma coisa quando nós conseguimos usar as habilidades que foram aprendidas para fazer algo maior, para construir, para criar, né, para utilizar o nosso protagonismo. Então, as habilidades, elas são capacidades desenvolvidas para a realização de algo. É o saber fazer, né? Então, agora eu já estudei os pormenores, os elementos, os conteúdos que estão dentro daquela habilidade e o que eu faço com isso, né? Não é só estudar por estudar. Aonde eu posso usar agora? E aí, na língua portuguesa, a gente vai ter sempre a ideia de que esses conteúdos, eles estão sempre a favor do discurso, né? Nós vamos aprender as regras, nós vamos aprender a ortografia, nós vamos aprender a pontuação, para quê? Para usar no nosso discurso. Então, todos esses conteúdos, esses conhecimentos, essas aprendizagens da língua portuguesa, elas vão se materializar no texto, porque o texto é a nossa unidade discursiva. Seja ele oral, seja ele escrito, seja ele verbal ou não verbal. Sempre vai se materializar toda essa potencialidade de habilidades de escritores no texto. Então, o texto hoje é a nossa fonte de trabalho, é o nosso eixo estruturante do planejamento, das ações em língua portuguesa, porque vai partir do texto e vai fechar com o texto, né? Porque é a nossa unidade discursiva. O nosso aluno, ele precisa aprender. E aí, é claro que ele vai ter que ter momentos específicos para aprender determinados conteúdos, mas que ele pense que aquilo não é isolado, que não é só para fazer regrinhas e exercícios ali pontuais, é para que ele possa interpretar melhor o texto, é para que ele possa escrever melhor um texto, para que ele possa entender o que aquele pronome, o que aquele substantivo diz lá dentro do texto, né? Então, é esse entendimento hoje que o SAEB traz e que a BNCC traz também, que a gente possa desenvolver os conteúdos a favor da habilidade e essa habilidade a favor da competência. E aí, quando o meu aluno atinge a competência, então ele está no nível mais alto do eixo cognitivo. Que depois eu vou mostrar para vocês na pirâmide da taxonomia de Bloom como que acontece esse movimento, né, de conhecimento que o aluno vai passando por níveis. E aí nós temos, então, um olhar para a língua portuguesa dentro da avaliação do SAEB. E aí eu vou trazer algumas informações também amplas, né, para que a gente possa entender como é que se estrutura essa avaliação, como é que o INEP pensa nessas questões de língua portuguesa. E isso aqui foi até 2021, até 2023, né, na última versão a gente ainda teve esse foco, e as mudanças vão ser gradativas. Então,
creio que na versão 2025 ainda a gente tem essa perspectiva com algumas mudanças, pensando na BNCC e pensando na amplitude dessas habilidades. Então, qual é o foco da prova do segundo ano de língua portuguesa? O foco é a alfabetização. Eu preciso aferir ali quais são os níveis de alfabetização que as minhas crianças do Brasil inteiro estão no segundo ano. E aí, a partir desses resultados, dessas evidências, é que a gente vai criar políticas públicas para melhorar a qualidade da educação na alfabetização, porque se entende que estamos muito aquém. Então, qual é o foco de trabalho das questões, dos itens que são produzidos para o segundo ano? É o sistema alfabético, né? A noção dessa alfabetização assumida através da apropriação do sistema de escrita alfabética, através da consciência fonológica, através do processo de habilidade de leitura e produção com autonomia. Né? Então, é esse o foco da língua portuguesa dentro do segundo ano. E aí, nas provinhas de quinto, nono e terceiro ano do ensino médio, o foco é a leitura. Hoje, né, na matriz vigente, se pensa em mudar, né, se pensa em acrescentar outros focos, mas o que nós temos hoje e as avaliações que nós temos, os resultados que nós temos do ano passado, vieram em cima do foco em leitura. Tá? Então, nós temos para o quinto ano 15 descritores em língua portuguesa. Esse foco de leitura ele vai sendo dividido e cada divisão ela vai contemplando alguns descritores. Nós temos para o nono ano 21 descritores e nós temos esses mesmos descritores lá no terceiro ano do ensino médio. E aí é importante nós pensarmos que os descritores, a gente vai olhar a matriz do quinto e do nono ano e nós vamos entender que são os mesmos descritores. Tá? Claro que o nono ano vai ter alguns a mais. Né? Existem 6 descritores a mais para o nono ano, porque são específicos de coisas que o aluno precisa ter adquirido lá no ensino fundamental 2. Porém, nós precisamos entender que os descritores do quinto, eles vão se repetir no nono, por quê? Porque eu preciso fazer um parâmetro de comparação dessas habilidades que são importantes, que são pré-requisitos para o meu aluno a vida inteira. E como que ele estava lá no quinto e como que ele vai sair lá no nono para essas mesmas habilidades. E aí é claro que vai sendo aprofundado, que não vai ser as mesmas questões do quinto para o nono, mas que dentro do mesmo descritor, a gente vai buscar avaliar um nível de conhecimento diferente para o nono ano. Então, se lá no quinto ano as questões elas vieram com o intuito de avaliar o nível 1 do eixo cognitivo, que é o reconhecimento, a identificação, lá no nono ano eu já vou precisar avançar. E eu vou precisar de questões que vão avaliar um nível maior, um nível de avaliação, um nível de síntese dentro daquele mesmo conteúdo. Pensando que o descritor ele vai focalizar no conteúdo. Então, o quinto ano ele precisa estar no nível 1, nível 2 da construção daquele conhecimento dentro da língua portuguesa, mas o nono ano já precisa avançar um pouquinho mais. E aí vão ter questões para o nono ano, que vai perpassar por toda a pirâmide do conhecimento, né, que vai chegar até o nível mais alto e que já se espera que eles não acertem, porque eles ainda não trilharam ali a caminhada, mas vai ter lá no nono ano também, desde o reconhecimento nível 1 até o nível de criação, que é o nível 6, para ver qual é o caminho que o meu aluno percorreu. E aí nós temos, então, algumas perspectivas para as próximas edições a partir de 2023, que se acrescente, então, além de língua portuguesa e matemática, ciências da natureza e ciências humanas, alguns itens ali dentro para que o aluno tenha a oportunidade de mostrar o conhecimento também em outras áreas. E aí, para a língua portuguesa, a grande novidade que se tem é que a língua portuguesa ela não vai vir mais como língua portuguesa, ela vai vir dentro da perspectiva das linguagens, que é a perspectiva da BNCC. Então, dentro das linguagens, nós temos a língua portuguesa, a educação física, a arte, e para o ensino fundamental 2, nós temos a língua estrangeira. Então, o foco do segundo ano continua sendo a alfabetização, né? O português é matemática, a alfabetização linguística e a alfabetização matemática. O foco do quinto ano vai ser linguagens e matemática, mais humanas e ciências da natureza. E aí, o que a gente está pedindo dentro das linguagens para o quinto ano? Língua portuguesa, educação física e arte. E aí, no nono ano, nós vamos ter linguagens e matemática, humanas e ciências da natureza. Qual é o foco das linguagens para o nono ano? Língua portuguesa, língua estrangeira, educação física e arte. Né? Então, lentamente, essas mudanças vão sendo contempladas dentro das novas edições do SAEB, que hoje se focaliza muito em língua portuguesa e matemática.
E aí parece que tem uma sobrecarga muito grande nos professores dessas duas disciplinas. Por quê? Porque parece que toda a culpa do fracasso é da língua portuguesa e da matemática, e não é. Enquanto todos os professores não pegarem também esse compromisso, né? Entenderem esse objetivo de que desenvolver raciocínio, desenvolver linguagem é tarefa de todo mundo, de todas as áreas do conhecimento, para todos os estudantes, que ensinar a língua portuguesa, que pedir o mínimo para os alunos dentro dessa perspectiva é compromisso de todos, os nossos índices ainda não vão ser como nós poderíamos ter. Então, pensando nesse compromisso de todos, é que o SAEB quer ampliar para que todos os professores tenham esse compromisso, e não só o professor de língua portuguesa e matemática. Desenvolver interpretação, desenvolver linguagem, pedir uma escrita correta é compromisso de todos da escola, não só do professor de língua portuguesa. Então, parece que aí a gente consegue entender melhor a função da escola, a função de todos os professores e a função do desenvolvimento real do nosso educando como ser integral, porque ele não é caixinha, né? Ele não é uma caixinha da matemática, uma caixinha da ciência, uma caixinha da língua portuguesa. Ele é um estudante que está ali recebendo informações e construindo conhecimento de várias áreas, em prol de habilidades que são as mesmas. Então, nós precisamos olhar para esse aluno como um todo e não como fragmentos, né? Então, é essa nova ideia, assim, que se pensa em acrescentar nas próximas versões. E aí nós temos aqui os descritores, que é a matriz vigente, né, do quinto e do nono ano, que vai focalizar, então, né, nesses procedimentos de leitura, na relação entre textos, na coerência e coesão no processamento do texto e nas relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Né? Então, dentro dessas grandes áreas, que são essas divisões, a gente tem os descritores. E aí, é claro que eu não vou ler descritor por descritor, porque nas próximas formações a gente vai trabalhar cada um desses eixos, né? O que se espera do aluno no eixo de procedimentos de leitura para o nono ano, para o quinto ano? O que eu, enquanto professor de língua portuguesa, posso fazer para o meu sexto, para o meu sétimo, para o meu oitavo e para o meu nono, para potencializar aquele conjunto de descritores dentro de cada um dos eixos, né? Então, a perspectiva das próximas formações são essas, assim, que a gente possa ir olhando cada um desses escritores e o que está dentro de cada um deles e o que a gente pode fazer em cada uma das etapas do ensino fundamental. Mas é importante a gente pensar, olhando para esse conjunto de descritores, que vão ser o mesmo do quinto para o nono, sendo que o nono tem alguns a mais, que vai ter descritores que são do eixo básico e que vão ter descritores que já exigem um conhecimento maior do estudante. E onde que diz isso? É através do verbo estruturante do descritor, né? Então, é esse verbo que vai marcar o caminho que as questões estão sendo propostas, que os itens estão sendo elaborados. Então, por exemplo, quando eu tenho um descritor que me diz, como o descritor 14, como o descritor 6, que diz que o objetivo das questões é identificar o tema de um texto, eu estou no nível mais raso do conhecimento, porque eu estou identificando, reconhecendo, né? Então, se espera que essas questões sejam as mais fáceis. Por quê? Porque está no nível de conhecimento mais fácil. Agora, quando eu tenho um descritor que me diz, como o D2, lá do eixo de coerência e coesão no processamento do texto, que o meu aluno, através daquela questão, ele vai precisar estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto, eu tenho aqui uma avaliação do nível mais alto da pirâmide. Não do nível mais alto, que é o 6, mas do nível 5, que é aquela síntese, é aquela avaliação. Eu estou estabelecendo relações, né? Então, é diferente e também o valor que tem dentro da avaliação desse descritor é diferente desses outros que dizem identificação, reconhecimento. Porque o reconhecer e o identificar é do nível mais baixo do conhecimento, mas estabelecer relações, vamos ver outro aqui, distinguir um fato, isso tudo já vai levar o aluno a um outro tipo de pensamento, tá? Então, é importante a gente entender que o verbo do descritor é o grande, é a grande coluna vertebral ali da formulação das questões. Então, quem vai fazer as questões, né, o especialista que está elaborando as questões, ele precisa focalizar muito no que o verbo do descritor está me pedindo.
E a partir desse verbo aqui também os pesos das questões vão ser diferenciadas. E aí nós temos o sistema de avaliação da TRI, que nós vamos conversar também um pouquinho, para que vocês entendam que dentro desse sistema, que é o mesmo que faz as avaliações do Enem, né, as médias do Enem, a gente entende que se o aluno ele acertou a questão do descritor 2, que era estabelecer relações, mas que ele errou praticamente todas as questões do nível básico de identificação, esse aluno ele não está me dizendo o conhecimento real dele. Então, a nota dele pode ser menor, né, do que aqueles que acertaram, por exemplo, todas as questões de nível fácil e erraram a de nível difícil, porque ele está me mostrando que ele realmente sabe aquele nível ali, aquele percurso que ele tem que percorrer. Então, tudo isso é feito dentro do sistema, e esse sistema prevê cada uma das relações que esses descritores trazem com o real conhecimento, a proporção de desenvolvimento desse conhecimento que os nossos alunos precisam ir perpassando dentro da taxonomia de Bloom. Então, aqui nós temos os tópicos, né, que são divididos para a realização das questões e quais os descritores que fazem parte desses tópicos. E aqui, desde lá, a ideia que nós tínhamos de série, né, desde a época em que nós tínhamos a 8ª série, esses descritores continuam os mesmos ainda para os tópicos. Por isso que precisa ser reformulado, porque nós já temos uma BNCC que vem com outro pensamento, que vem com outra estrutura, mas essa mudança ela vai acontecendo lentamente, né? Ela vai sendo revisitada e remodelada aos pouquinhos, né? Porque tudo é um processo moroso dentro dessas avaliações externas. Então, nós temos aqui, dentro dos procedimentos de leitura, nós temos o descritor 1, o 3, o 4, o 6 e o 14. E aí não se preocupem com essas nomenclaturas, porque ao longo da nossa formação, o objetivo é que a gente possa entender cada um desses descritores, quais os objetos do conhecimento que estão dentro de cada um desses descritores, onde que nós encontramos dentro do SIM, do sistema de ensino, trabalhos e atividades com esses descritores e o que que a gente pode fazer dentro do nosso planejamento. Depois nós temos no tópico implicações do suporte do gênero e do enunciador na compreensão do texto, o D5 e o D12. Dentro do tópico relação entre textos, nós temos o descritor 20 e o 21. Dentro do tópico de coerência e coesão no processamento do texto, nós temos o descritor 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 15. Dentro do tópico de relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido, nós temos os descritores 16, 17, 18 e 19. E dentro do tópico variação linguística, a gente tem um descritor, que é o descritor 13. E aí é claro que, de acordo com o trabalho, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a importância que esses eixos têm para que o aluno desenvolva as habilidades que são pré-requisitos, para que ele possa ir avançando, também há um aumento de descritores ali dentro de cada um desses tópicos. E aí, pensando que quanto mais descritores eu tenho dentro de um tópico, mais eu consigo diversificar o nível das questões, né? Para que a gente possa entender se o aluno está no nível 1, no nível 2, no nível 3, qual é o nível dessas questões, né? Então, são feitas a partir desses descritores também. E aqui, então, nós temos, então, a taxonomia de Bloom, né? Então, o que é o descritor? Ele é um eixo do conhecimento, ele é um conteúdo específico, que vai trabalhar a favor de uma habilidade. E essa habilidade, ela é a união do eixo do conhecimento mais o eixo cognitivo. E o eixo cognitivo, ele está muito sistematizado aqui na taxonomia de Bloom, né? O eixo cognitivo é esse desenvolvimento que a escola vai proporcionando para os alunos ao longo dos anos, né, escolares, e que ele vai conseguindo perpassar por esses níveis a ponto de chegar no nível mais alto, que é o nível da criação. Então, por exemplo, as questões de nível 1 são as questões de reconhecimento, de memorização, de identificação, né? Então, o verbo lá nos diz que essa questão é de nível 1. Depois nós vamos perpassando por essa pirâmide até chegar num momento em que o meu aluno consegue criar, né? Que ele consegue ser protagonista. Então, nós precisamos também entender muito a ideia do protagonismo do aluno aqui, né? Nós temos hoje uma fala de educação que prevê muito o protagonismo do aluno, as metodologias ativas. Mas é muito importante que a gente possa pensar que se o meu aluno não tiver a oportunidade de passar por esses níveis do eixo cognitivo, da construção do conhecimento, ele vai ter muita dificuldade de ser protagonista. Porque ele precisa ter essa base bem feita, ele precisa ir consolidando essa base, para que ele possa chegar no nível de protagonismo efetivo.
E aí é claro que a gente considera o mão na massa, o aluno fazendo, o aluno produzindo, o aluno se inserindo dentro da escola, o aluno se inserindo dentro do conteúdo, o aluno se inserindo dentro das atividades, trazendo as suas vivências, respeitando as suas limitações, as suas potencialidades. Porém, nós precisamos, enquanto escola, ofertar essa caminhada para o aluno. Nós precisamos garantir a base, né? Nós precisamos ir fortalecendo esses movimentos para que ele possa ser realmente um protagonista. Porque se eu exigir para ele que ele seja um protagonista e eu já pedi para ele lá no primeiro ano que ele produza um texto, porque o eixo número 6 é de produção, é de criação, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer porque ele não teve todo o resto dessa pirâmide, né? Então, a gente precisa ir respeitando passo a passo, né? E ir dando oportunidade para esse aluno, subsídios, recursos para esse aluno poder ir avançando até que ele chegue lá na criação. Então, eu não posso pedir para o meu aluno fazer uma produção de texto sem ele conhecer o que é uma produção de texto, sem ele saber o que é um texto, sem ele ter entendido quais são as partes que fomentam um texto, que compõem um texto, sem ele ter feito um texto junto comigo, de forma coletiva com a turma, sem ele entender os pormenores que estão dentro da construção desse texto. Então, por isso que muitas vezes é tão difícil trabalhar a produção de texto em língua portuguesa, porque o aluno, para chegar lá fazendo um texto, ele precisa ter passado por todo o resto da minha pirâmide, dentro do eixo cognitivo. Se ele não passou, ele não vai conseguir fazer um texto. E aí vai ser aquele aluno que faz uma linha, duas linhas e pergunta se tá bom, porque a preocupação dele não é com a construção, a preocupação dele é em fazer a tarefa para se ver livre, porque ele realmente não sabe quais são os caminhos que ele precisa seguir. Então, a gente consegue entender essa pirâmide da taxonomia de Bloom muito através da produção textual, porque é através desse entendimento que a gente vai entendendo que o aluno só vai conseguir nos dar a resposta daquelas atividades se ele já tiver tido a oportunidade de passar por todos os outros eixos. E esse é o movimento das habilidades que se repetem dentro da BNCC, para que esse aluno, dentro dos anos escolares, ele possa ir evoluindo, avançando, e possa ir chegando nesse patamar lá de criação de protagonismo. Então, nós temos hoje uma matriz SAEB, língua portuguesa, que está voltada ao eixo de leitura, e nós temos uma perspectiva de que se mude essa matriz, acrescentando, além da leitura, a análise linguística e a produção textual, tá? Isso de forma muito lenta, muito gradativa. E aí, pensando nessa mudança, que acrescenta a análise linguística e a produção textual, nós temos fortemente a ideia de composição dos itens através dos eixos cognitivos. Então, hoje, de quinto e nono ano, né, que são os anos escolares em que se aplica o SAEB, nós temos o estudo aprofundado dos gêneros, o estudo de análise linguística e a produção de texto. Nós temos a perspectiva para que se acrescentem ao longo das edições que vão vir essas temáticas aqui. E aí é importante nós pensarmos que quem tem no seu município, né, o sistema de ensino da FTD, o SIM, nós vamos ter a oportunidade de ver a evolução do nosso aluno de sexto ao nono ano, do sétimo, do oitavo também. Por quê? Porque o SAEB ele focaliza no quinto e no nono, porque é o fechamento dos ciclos, né? Do ensino dos anos iniciais e depois do ensino fundamental completo. Mas quem tem o sistema prepara muito mais esse aluno, porque o aluno vai participando de simulados, ele vai conhecendo a estrutura e o próprio material vai caminhando para que esse aluno vá evoluindo dentro desse eixo cognitivo, que ele possa ir ampliando as suas habilidades, passando por todos aqueles níveis ali que a gente contempla, né? Então, um sistema estruturado ele é sempre um caminho potencializador para que a gente possa ir ofertando esse conhecimento, essa aprendizagem de qualidade para os nossos alunos. E aí, consequentemente a isso, os índices do nosso município também vão melhorando. Mas eu sempre penso, né, que a grande preocupação não é o índice, é a construção do conhecimento. E aí, o índice é só um bônus, né? Porque se o meu aluno está tendo a oportunidade de fazer esse elo, de ir avançando, se ele vem com essa base bem pronta, com essa alfabetização bem realizada, então ele vai ter a oportunidade, através do material estruturado, de ir avançando cognitivamente. E isso vai automaticamente elevando os níveis e potencializando os resultados do IDEB. E é importante nós pensarmos assim, falando de material estruturado, falando do SIM.
pode ser sempre o melhor material do mundo. E é claro que a gente sempre tem falhas, né? E por isso que o material é reformulado, ele é repensado. Mas pode ser um material sem falha nenhuma. Pode ser um material melhor, importado, né? Aquele que não vai ter defeito nenhum. Ele não vai dar certo se não tiver por trás a sensibilidade do professor. Aquele professor que maneja, que entende que para chegar naquela página o meu aluno já precisa de outras informações, ou que essa página, que essa temática, que esse capítulo, ele precisa de mais, meu aluno já precisa de mais, que ele ainda não chega lá e que eu preciso então ofertar outras coisas para ele antes. É essa sensibilidade, é esse manejo que vai fazer o material funcionar, né? Porque a gente pode ofertar o melhor material para um aluno e se não tiver o professor, o aluno não consegue fazer nada. O material não traz resultado nenhum. O material não vai ter benefício nenhum para o aluno se não tiver por trás esse planejamento do professor. Porque o material não conhece o aluno, né? Quem faz o material não conhece a realidade de cada município, de cada escola. Quem conhece é o professor que está em sala de aula. Então, é esse professor que vai fazer esse manejo, que vai fazer essa adaptação, que vai olhar para esse material, que já vem com essas habilidades que são pré-requisitos muito prontas ali, muito estabelecidas, e que vai fazer o elo, né, com as atividades, com o que o aluno realmente precisa, com o que a gente realmente precisa manejar no nosso dia a dia, né? Então, eu sempre destaco, né, que quem faz esse material dar certo é o professor, né? Porque é ele que tem a sensibilidade, é ele que conhece os alunos, é ele que sabe o que o aluno precisa além do material ou o que ele precisa a mais, né? O que ele precisa para chegar e o que ele precisa a mais daquele material. Então, é esse professor que vai fazer esse processo todo dar certo. E aí, aqui, então, só a título de curiosidade, assim, nessa nova perspectiva de uma nova matriz SAEB, nós vamos ter, então, o eixo das linguagens, não só a língua portuguesa, e aí, dentro desse eixo das linguagens, a gente vai ter uma porcentagem de questões dentro do eixo cognitivo. Então, esse eixo cognitivo, ele será dividido em quatro estruturas ali da pirâmide de Bloom, que vai ser reconhecer, analisar, avaliar e produzir. E dentro de cada um desses itens, a gente vai ter alguma pontuação de questões, né? Alguma porcentagem de questões que vão ser feitas para compor, então, a avaliação SAEB. E além então, a língua portuguesa se dividindo em leitura, análise linguística, semiótica e produção de texto, sendo que a produção, que é o eixo mais elevado da cognição, ela vai ter uma porcentagem pequena, vai ser 2%, mas que vai nos dizer muito. E também vamos ter, então, a arte e a educação física para o 5º ano e a língua inglesa, a arte e a educação física para o 9º ano, né? Então, essa é a perspectiva de mudança. Ainda não está em vigência essa ideia, né? Mas é o que se pensa para as próximas edições. É por isso que é importante a gente saber. Aqui, então, nós temos, né, só para vocês enxergarem, assim, dentro das linguagens, né? Então, agora não é só a língua portuguesa, é as linguagens. Dentro para o 5º ano, a gente vai ter, então, dentro do eixo de leitura da língua portuguesa, a gente vai ter descritores para o eixo do reconhecimento, descritores para o eixo de análise, descritores para o eixo de avaliação, tá? Então, vocês vão ver que aumenta um pouquinho a carga dos descritores da matriz que está em vigência, porque cada eixo vai trazer, então, algum objetivo específico para a composição de questões, que vão também se basear naqueles verbos organizadores, né? O identificação é o nível mais baixo, a produção já é um nível mais elevado, a análise já é um nível mais elevado do conhecimento, para que a gente possa, então, mensurar depois, lá nas estatísticas, qual é o nível de conhecimento da educação básica brasileira. Aí aqui dentro mesma sequência, né, dentro do eixo de análise linguística e semiótica, nós vamos ter descritores para reconhecer, descritores para analisar e descritor para avaliar. E aí nós temos, então, o eixo da produção de texto, que é o eixo que o único eixo que vai ter a análise da produção, que é o nível mais elevado. E que, embora a porcentagem dele seja pequena, ele vai ter uma função muito importante e uma média ali boa para a gente poder avaliar esse nível de produção dos nossos alunos. E aí aqui, então, nós temos da mesma forma, dentro dos eixos cognitivos, questões que vão ser de arte, dentro de cada um desses níveis, de educação física, a mesma coisa, e aí chegamos no 9º ano. E aí, para o 9º ano, nós também temos a mesma visão,
né? Dentro do eixo de reconhecimento, de análise, de avaliação, nós temos os mesmos descritores do quinto ano que vão ser avaliados, que vão ser repensados, que vão ser propostas questões que vão ir evoluindo esse nível de conhecimento que se espera que esse aluno tenha trilhado ao longo desses 4 anos de ensino fundamental. E aí nós temos, então, a mesma divisão, análise linguística e semiótica, com descritores pontuais dentro de cada um dos eixos, e nós temos também a produção textual. E isso não está em vigência ainda, isso é a proposta que se tem para a nova remodelação das novas edições que vão ter do SAEB. E aí a mesma coisa para a arte, né? Se tem os descritores de arte, os descritores da educação física e da língua inglesa. Que aí a língua inglesa entra só no nono ano, não no quinto, por quê? Porque o quinto ainda não tem o foco de trabalhar a língua estrangeira na educação básica pública. Bom, essas informações, então, encerram essa primeira parte, né, da nossa conversa, para que a gente entenda como é que funciona esse sistema de avaliação. E aí, agora, eu quero conversar um pouquinho com você sobre os descritores da língua portuguesa, para que a gente possa, a partir do próximo encontro, ir focalizando naqueles eixos ali de divisão e conseguir entendendo o que cada um dos descritores quer me dizer. O que dentro de cada um daqueles descritores eu posso trabalhar utilizando o material estruturado, sim, utilizando o meu planejamento diário. E aí, então, só para a gente reforçar, os descritores, né, são aqueles pormenores, são aqueles conteúdos que detalham de uma forma muito específica os conteúdos, os objetos de conhecimento a serem abordados nas avaliações externas. São eles que orientam a avaliação e fornecem uma compreensão clara das habilidades e dos conhecimentos que os alunos precisam demonstrar. Então, através desses descritores, nós conseguimos compreender o que é medido em testes padronizados. E aí nós temos novamente os domínios cognitivos, né, que vai desde o nível 1 do reconhecimento, conhecimento, memorização, vai perpassando pela compreensão, aplicação, análise e avaliação, até chegar, então, nesse real nível 6, que é o nível mais alto de um conhecimento, que é o nível da criação. Quando eu consigo, então, usar todo a minha aprendizagem ao longo dessas etapas para criar, para produzir algo, né? Então, aqui a gente atinge o real protagonismo, a real efetivação desse domínio cognitivo, o nível mais alto. O SAEB, hoje, a matriz vigente, ela vai se basear muito no reconhecimento, na análise, na avaliação e na criação, tá? Contemplando a criação aqui na produção de texto, pensando na língua portuguesa. Então, nós temos ali essa perspectiva para avaliação SAEB. E aí nós temos, então, dentro do eixo de reconhecimento, nós precisamos entender o que é esse reconhecimento, né? Então, ele é um eixo cognitivo do conhecimento que está relacionado à distinção e à seleção de uma determinada informação, assim como também se relaciona à busca por uma informação relevante para a construção do conhecimento. Então, é o nível mais elementar, é aquele nível que a gente vai identificar, que a gente vai reconhecer, que a gente vai olhar e vai dizer, olha, isso, né? Então, nesse sentido, há uma priorização de conhecimento de detalhes, aspectos específicos, como elementos constitutivos, característica, categoria, função, recurso, padrão, valor, finalidade, uso e mecanismos. Dentro dessa perspectiva do reconhecimento estão presentes as práticas linguísticas, as corporais e as artísticas, né? Envolvendo todas aquelas divisões do eixo das linguagens. Dentro do domínio cognitivo, né, de análise, que é um nível que se tem questões e descritores também no SAEB, nós temos, então, um entendimento sobre a inter-relação existente entre as partes, entre os textos, né? Com a finalidade de aprender a estrutura final do objeto do conhecimento, bem como o reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Nesse eixo, então, se prima pela comparação de informações ou comparação de elementos constitutivos, pela análise do emprego do recurso, pelo mecanismo ou estratégia, pela análise de organização, relação e produção, distinção de fatos, inferência de informações, valores e sentidos produzidos, interpretação de características, formas e estilos, contraposição de perspectivas. Isso sempre pensando no nosso eixo estruturante, que é o texto. Depois, dentro do eixo de avaliação, nós temos a relação com a realização de julgamentos, que são baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, para o atendimento de um determinado objetivo.
Então, nesse sentido da avaliação, há a possibilidade de estabelecer julgamentos, críticas, justificativas e recomendações. Fortemente aqui nós temos a habilidade da interpretação envolvida, né? Porque aí já estou além da compreensão do texto, que é lá a identificação e busca de informações que estão escritas. Aqui eu já estou estabelecendo julgamentos, eu estou já pensando em críticas, em justificativas, então já entra a parte da interpretação. E aí nós temos, então, o último eixo que se pretende avaliar nas próximas edições, que é o da produção. Bom, quando o meu aluno chega aqui no nível da produção, é aquele nível que ele perpassou por todos os outros elos e ele chegou, então, no patamar de produzir. E aqui, dentro da língua portuguesa, está muito relacionado à produção textual, à criação textual, a partir de conhecimentos e habilidades de escrita previamente adquiridos, tendo por base o desenvolvimento de ideias. Então, para o aluno conseguir produzir um texto efetivamente, ele já perpassou por todos os eixos e elementos que compõem a língua portuguesa e agora ele consegue usar esse conhecimento gramatical, ortográfico, semântico, sintático para produzir, então, uma ideia, né? Então, é isso que nos diz dentro de cada um desses eixos. E aí, a grande pergunta, né, que eu trago para a gente ir chegando ao final também dessa primeira formação é a seguinte: como utilizar o SAEB como uma ferramenta para garantir a aprendizagem dos estudantes? Porque pensar em SAEB, pensar em avaliação externa, é algo que dói muito no professor, né? Porque a gente ainda está atrelado a essa ideia de, vem mais uma avaliação, mais um teste, agora a gente tem que trabalhar para isso. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa olhar para a avaliação SAEB como um recurso a mais. Bom, eu tenho o SIM, que é um recurso a mais. Eu tenho as estratégias metodológicas, que são recursos para potencializar a minha aula. E agora eu tenho o SAEB, que não vamos pensar assim no SAEB como essa avaliação que vem, mas vamos pensar que olhar para o SAEB, entender os descritores e entender o que está pedindo dentro de cada um dos descritores pode ser um recurso a mais para a gente acrescentar no nosso planejamento diário, no nosso planejamento do dia a dia. Então, ele é mais uma ferramenta, ele não é agora a matriz do nosso trabalho, né? Ele não é o esqueleto do nosso trabalho, da nossa ação pedagógica, ele é só mais um recurso que a gente precisa pensar em como deixar o aluno preparado, deixar esse aluno mais próximo dessa avaliação. Então, esse SAEB, que estipula uma matriz, né, que tem essa matriz hoje que está em vigência, que se pensa em remodelar, ela precisa sempre ir ao encontro das habilidades. Eu vou trabalhar aqueles conteúdos, eu vou trabalhar aquele propósito para que o meu aluno atinja uma habilidade maior. E pensando nisso, para que a gente possa atingir esse desenvolvimento, é preciso inserir essa matriz onde? Onde que precisa estar esses descritores? Lá nas minhas atividades de sala de aula, lá nas minhas atividades do dia a dia, né? Então, quando eu vou fazer uma produção textual, quando eu vou trabalhar um eixo lá semântico, discursivo, sintático, quando eu vou trabalhar as classes gramaticais, quando eu vou trabalhar ortografia, eu já posso pensar em como trabalhar esses conteúdos dentro da perspectiva do SAEB, para que quando o aluno se depare com a prova, não seja um susto para ele já saiba fazer, ele já tenha contato, ele já tenha familiaridade com aquele tipo de atividade. E aí, desenvolver essas habilidades não quer dizer que eu preciso fazer um treino para o SAEB, né? Porque muita gente pensa, agora vamos trabalhar um mês antes só questões do SAEB. Isso não resolve nada. Isso não avança, isso não desenvolve conhecimento dos alunos, porque a habilidade, embora a gente precise de memorização, né, de tempo para fazer, somente fazer um dia antes, uma semana antes, um mês antes, não vai qualificar o nosso estudante. O que vai qualificar o desempenho desse estudante para as avaliações é o dia a dia, é o processo diário, ele entender o significado dessas avaliações, ele poder ficar por dentro e saber que é importante fazer, porque vem verba para a escola, vem verba para melhorar o ensino dele, das gerações futuras, dos irmãos, dos filhos que eles vão ter. Então, trabalhar esse dia a dia para a construção de habilidades. E para essa construção, né, dessa matriz que hoje nós temos como referência, se olhou muito para o Currículo Nacional de Educação e se priorizou. O que foi priorizado nesses escritores? Aquilo que eu falei, o que é pré-requisito para o meu aluno seguir avançando. O que é básico para ele poder ir avançando? O que ele não pode sair do 5º ano, do 9º ano sem saber? Né? Então, essas habilidades que são contempladas dentro dos descritores. E aí é essa a ideia das próximas formações, que a gente possa olhar para cada um desses descritores
e encontrando estratégias para o nosso dia a dia, para a gente poder botar esses descritores dentro do nosso planejamento diário. E aí, o que é pré-requisito para o nosso aluno poder fazer essa avaliação com calma, com leveza, com tranquilidade, com familiaridade? Primeiro, ele precisa entender o que é essa avaliação e ir se acostumando com o estilo de questões, né? Saber preencher uma grade, saber fazer a questão, saber utilizar estratégias ali que ele vai ir direto ao ponto do que está sendo pedido. Então, é importante a gente poder ir acrescentando no nosso dia a dia algumas questões do SAEB, das edições anteriores, para ele ir se familiarizando. Muito importante também é nós começarmos a ter um foco, um olhar de professor para os enunciados. Eu tenho visto na minha prática que muitas vezes os alunos eles estão no nível de conhecimento dentro da questão exigida, mas eles param no enunciado. Eles têm uma grande dificuldade em entender o que o enunciado está pedindo, em interpretar o enunciado. Então, que a gente possa, no nosso planejamento diário ali, poder trabalhar com eles o enunciado. Antes de chegar na resposta da questão, vamos entender esse enunciado. Porque muitas vezes é o enunciado que vai nos direcionar e no próprio enunciado a gente já encontra pistas para chegar na resposta correta. E além de trabalhar o enunciado, muito importante para que os nossos alunos se desenvolvam e possam melhorando os índices do IDEB, das avaliações, é a ampliação de vocabulário. O nosso aluno ele precisa rebuscar, rechear as palavras. Ele precisa ter uma amplitude de vocabulário. Eles têm hoje um vocabulário muito limitado, né? Então, quando eles se deparam com uma palavra diferente lá no enunciado, eles já não conseguem realizar a questão. Então, poder ampliar, né? Poder fazer trabalhos de vocabulário, investir no dicionário, seja ele físico ou online, que eles possam ir apresentando e ir buscando novas perspectivas de palavras para dizer a mesma coisa. E isso amplia muito, enriquece muito o discurso, a produção de texto, isso vai elevando os níveis de conhecimento do nosso aluno e vai facilitando ele na hora de ter que interpretar um enunciado, né? Então, esses pré-requisitos são muito importantes. Familiaridade com a estrutura das questões da avaliação, estudo dos enunciados, entendimento do que esses enunciados estão me pedindo e a ampliação de vocabulário. E aí, dentro dessa ideia de ensino e aprendizagem, com sistematicidade e intencionalidade, nós precisamos pensar que o aluno precisa ir voltando, ele precisa ir visitando novamente os conteúdos que ele vai tendo oportunidade de conhecer ao longo dos anos escolares e do ensino fundamental. Então, nós precisamos identificando problemas, formulando explicações, elaborando questões, buscando novas informações, construindo novos significados, avaliando os processos e os produtos até chegar naquele nível de criação, que é o nível mais elevado do conhecimento. E para isso, nós precisamos da sistematicidade do planejamento do dia a dia, né? Nós precisamos entender que uma atividade não é apenas uma atividade. O que eu quero desenvolver com os meus alunos a partir dessas atividades? Né? Não é só para cumprir nossa carga horária, ou não é só para fechar ali um conteúdo que está descrito lá dentro da habilidade. É fazer um caminho de percurso do aluno. Qual é a minha intenção enquanto educador com essa atividade? O que eu quero atingir com esse tipo de produção, né? Com esse tipo de leitura, com essa proposta para minha aula? E que essas propostas elas possam ir se encaixando aula a aula, que tenha essa sistematicidade, essa organização, porque realmente é esse processo de encadeamento de uma aula na outra que vai chegar no nosso grande objetivo e que vai proporcionar para o estudante esse percurso de construção do conhecimento. E aí nós temos, então, dentro dessa perspectiva, a ideia de que a sequência didática ela é muito forte. Porque a sequência didática ela nos traz o encadeamento de ideias, o encadeamento de atividades, o encadeamento de metodologias, para tornar o quê? O mais eficiente possível o processo de aprendizagem. É essa a nossa grande ideia, né? Então, quando a gente planeja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, a gente consegue projetar essas atividades encadeadas. E aí, é claro que tem pessoas que planejam dia a dia, mas fica mais difícil a gente conseguir ver o todo quando a gente planeja por partezinhas, né? E tem pessoas que conseguem, né? Obviamente. Mas a grande ideia hoje que a ciência nos mostra, que as evidências nos mostram, é que essa atividade sequencial,
quando eu contemplo uma série de habilidades e de atividades que vão ter uma finalidade específica, dentro da sequência didática, é a que mais eleva o nível cognitivo dos nossos alunos. Porque aí nós vamos ter um eixo temático, né? Vamos pensar no planejamento quinzenal. Nós temos um eixo temático, que vai ser ali o nosso motivador, que vai ser a problemática da nossa aula. E aí nós vamos ter, a partir desse eixo, nós vamos ter atividades significativas, atividades lúdicas, atividades de fixação, para que a gente possa chegar numa avaliação significativa. Então, fazendo esse percurso todo de encadeamento, de sequências de ideias de construção, é que nós vamos elevando o potencial do nosso aluno, que nós vamos preparando ele de uma forma mais efetiva para as avaliações e para a construção do conhecimento em si. E aí, então, muito forte dentro dessa elevação de eixos cognitivos, nós temos esse começo pelo planejamento, pelo ensino de habilidades. E aí, sempre que a gente vai preparar uma atividade, a gente precisa pensar, né? O que eu preciso ensinar para os meus alunos hoje? Como que eu vou fazer esse ensino? Como que eu vou planejar essas atividades? Que recursos eu vou precisar? Eu posso utilizar? Que recursos extras da plataforma Iônica, vídeos, podcasts, imagens, o que eu vou trazer de além para o meu aluno? Como que eu posso significar essas aprendizagens considerando os conhecimentos prévios que eles trazem, o que eles já conhecem, né? E depois fazer uma avaliação. Bom, o que o meu aluno aprendeu? Agora é hora da gente fazer uma avaliação, tanto do que os alunos aprenderam e daquela aula, daquela proposta que a gente fez. Então, que toda vez que nós pensamos em uma avaliação para os nossos alunos, num teste, num trabalho, num seminário, porque a avaliação ela não precisa ser só a prova, né? Também é a prova, mas pode ser além, que a gente possa, através desses momentos avaliativos, repensar o nosso caminho. Bom, tá dando certo essa minha sequência? Tá sendo produtiva? Os meus alunos estão chegando naquele objetivo de conhecimento? Bom, se estão, ótimo, vou seguir. Se não estão, o que eu preciso repensar? O que eu preciso voltar com eles? Porque não adianta também seguir adiante sem eles terem o pré-requisito, aquela competência, aquela habilidade que é básica para a gente poder ir avançando. Então, aqui são algumas reflexões que a gente faz, né, para a gente chegar nesse efetivo desenvolvimento da construção do conhecimento dos nossos alunos, que automaticamente vão elevar esses índices da prova do SAEB. E aí nós temos, então, através da perspectiva do ensino por habilidades, essa imagem aqui que significa muito em termos de aprendizagem, né? Nós temos a aprendizagem significativa e nós temos a aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa é aquela que está em construção, né? Os elementos vão sendo ofertados para os alunos e essas informações elas vão entrando no processo cerebral. Porém, quando elas não significam, elas não ficam fixadas, elas não se conectam com o que o aluno já tem de conhecimento prévio, não faz sentido para o aluno aquele aprendizado, ela vira uma aprendizagem solta. E muitas vezes ela vira uma aprendizagem mecanizada. Então, a significativa é aquela que se conecta com a vida, com o que o aluno já vem trazendo, por isso a sequência é muito importante, porque ele já vai entendendo isso, encaixando no que ele já aprendeu antes, né? E sendo um pré-requisito para o que ele vai aprender depois. Do contrário, a gente tem apenas aprendizagens mecânicas, e não quer dizer que não sejam importantes. Tem momentos da nossa vida que o mecânico é importante, que depois que a gente construiu o significativo, é muito necessário para agilizar o nosso processo de conhecimento que o mecânico também se faça presente, por exemplo, na tabuada. Agora que eu já entendi o significado, que eu já entendi o processo, então chega uma hora que eu preciso sistematizar, que eu preciso mecanizar, e eu vou ter lá na minha operação 2 × 6, e eu preciso saber de cor o que é 2 × 6 para agilizar a minha vida. Mas antes de chegar nesse mecânico, eu preciso ter essa construção significativa. Porque senão a gente lida muito com aquelas situações em que o aluno decora muitas vezes para fazer uma avaliação, e no outro dia, uma semana depois, ele já não sabe mais nada daquilo. Porque são informações que ficaram soltas, que ele decorou, que ele memorizou, que ficou só lá no nível 1 do conhecimento e nunca foi passando por aqueles outros níveis. E a tendência do nosso cérebro é que essas informações que ficam apenas naquele nível de memorização vão sendo jogadas fora. A cada vez que a gente dorme, a cada vez que o cérebro vai fazendo faxina, essas informações que são mecanizadas e soltas, que não se ligam, não se conectam com nada, numa sequência de informações, elas vão sendo jogadas fora. Então, muitas vezes os alunos tiram 10 nas provas, que eles decoraram as informações e um mês depois eles já não sabem mais nada. Esse não é o caminho da construção do conhecimento.
né? E isso não vai nos garantir que o nosso aluno vá melhorar os índices da avaliação do SAEB. Por quê? Porque ele não fez o processo de reflexão, o processo de análise, ele não está preparado para chegar no nível lá de criação, porque ele não foi fortalecendo essas habilidades. Então, muitas vezes, quando ele tem que apresentar um trabalho, quando ele tem que fazer um seminário, quando ele tem que fazer uma pesquisa e apresentar, quando ele tem que mostrar o conhecimento, explicar o conhecimento para alguém, ele aprende muito mais do que apenas decorar para uma avaliação, porque ele vai esquecer dessas informações que ele decorou, mas ele não vai esquecer dessas informações que foram significativas para ele poder desenvolver uma habilidade para ir falar em público, para ir apresentar, para ir explicar o que ele estudou, o que ele aprendeu, né? Então, é importante a gente pensar que esse movimento no nosso planejamento beneficia e vai desenvolvendo muito mais essas habilidades que nós queremos para os nossos alunos. E aí nós temos, então, né, a perspectiva dessa mudança do SAEB para a área das linguagens de 5º ao 9º ano, que vai ser mais ampla e que vai levar em conta também esses outros componentes curriculares, como a gente já falou ao longo da nossa formação, né? Então, eu vou passando aqui o que vai ser trabalhado a partir dessa nova perspectiva dentro da língua portuguesa, né? Que é o nosso foco de formação aqui nesse curso. Então, dentro dessa perspectiva da matriz SAEB, para a língua portuguesa, a gente vai ter um forte entrelaçamento com as áreas de prática de linguagem, oralidade, leitura e escuta, produção e análise linguística, semiótica também, né? E esses campos de atuação vão ser o que vão organizar os descritores, né, para as avaliações da língua portuguesa. E aí, sempre pensando que esses eixos de leitura, análise linguística e semiótica e produção de texto vão ir passando por questões que vão ir ampliando esse nível de conhecimento e que vão ir testando, vão ir aferindo como que está o conhecimento dos nossos alunos em rede nacional a partir dessa taxonomia de Bloom, desde o nível mais raso, né, de identificar, lembrar, memorizar, até o nível da criação. E aí, então, nós temos, então, o eixo da leitura, né, que vai considerar ali os aspectos de interação entre leitores, textos escritos, multissemióticos, né, gêneros específicos, e que vai evoluindo para que se chegue lá no 9º ano com um olhar mais amplo dos gêneros textuais, né, que vai, assim, desde aqueles campos de atuação da vida cotidiana que se trabalha nos anos iniciais até os mais aprofundados, jornalísticos, midiáticos, né, então vai tendo uma ampliação nesse âmbito dos gêneros textuais. Aí nós temos, então, para os anos finais, né, que é o nosso foco aqui dentro do eixo das leituras, da leitura, nós temos a proficiência leitora, que vai ser avaliada a partir de um leque mais amplo de gêneros textuais, literários e não literários, e em textos com estrutura linguística mais complexa, né? Então, é isso que eu falei, né? Vai se trazer essa fluência leitora com muita evidência, a partir do conhecimento do aluno para diversos gêneros textuais, que vai pedir, solicitar dele, né, um conhecimento maior dos efeitos de humor, da intertextualidade, da ironia, da crítica, né? Então, vai ir aprofundando dentro dessa leitura o entendimento daqueles níveis de conhecimento. Dentro do eixo de análise linguística e semiótica, nós temos, então, a proposta que considera os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e de reflexão sobre a língua, né, materializada na leitura e na escrita dos textos. Então, são aqueles conhecimentos gramaticais, ortográficos, que a gente vai usar agora para interpretar, para compreender, para escrever o texto, né? Para os anos finais, vão ser considerados os elementos linguísticos gramaticais na avaliação de conhecimentos linguísticos mais amplos, que são responsáveis pela construção da modalização e diferentes estratégias argumentativas empregadas nos textos, sendo considerados os elementos de microestrutura e de macroestrutura textual, naquilo que se pode contribuir para a construção da coesão e da coerência textual. Então, todo esse aprendizado gramatical ortográfico hoje, ele vai ser testado, vai ser organizado em itens de questões que vão ver se o aluno sabe utilizar esses conhecimentos agora a favor do texto, para interpretar, para compreender, para escrever melhor esse texto. E aí, no nível da produção, então, né, a gente vai ter para os anos finais uma distribuição de um modo a recobrir uma maior gama de gêneros textuais com a possibilidade de ensejar a avaliação em larga escala, evitando a fixação da avaliação textual referente a um único gênero textual para todas as edições. Então, a ideia é que as próximas edições vá mesclando diferentes gêneros textuais na questão da produção. E aí,
dando aqui um insight para os nossos próximos encontros, né? Que nós vamos focalizar os descritores. Nós vamos entender o que significa cada um dos descritores e como que o sexto, sétimo, oitavo e nono podem trabalhar para ir amadurecendo esse aluno e colocando em contato e com familiaridade para que ele possa ir evoluindo ao longo dos anos. Então, nós vamos dividir os nossos encontros num trabalho para olhar para esses descritores dos procedimentos de leitura, do eixo de implicação do suporte, gênero ou enunciador da compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão no processamento do texto, e vamos chegar lá no nosso último encontro falando dos descritores, das relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Então, a ideia é que, a partir desse entendimento, né, sobre toda a estruturação que envolve as práticas do SAEB, a gente possa, então, chegar num momento em que a gente vai agora nos debruçar a conhecer cada um dos descritores dentro de cada um desses eixos que hoje está dentro da matriz vigente e que a gente possa ir encontrando ideias e tipos de atividades que possam ir fortalecendo o entendimento e desenvolvimento do aluno, perpassando pelos diferentes níveis do eixo cognitivo do conhecimento. E aí, para a gente ir finalizando, então, a gente tem, né, dentro dessa ideia da prova do SAEB, a gente tem as escalas de proficiência, que são como se fossem réguas que permitem aferir as habilidades dominadas pelos alunos do nível mais baixo para o nível mais alto do conhecimento de uma forma contínua. Então, olhando para aquela pirâmide, nós vamos ter, dentro dessa escala de proficiência, as questões que são do nível mais básico até chegar no nível mais alto, no topo da pirâmide, e que vão ir tendo, né, essa escala de proficiência que vai mostrando qual é a escala que esse aluno está. Então, é a descrição dos conhecimentos e das habilidades que os estudantes demonstraram ter desenvolvido em cada um desses níveis presentes dentro dessa escala. A descrição pedagógica da escala indica o que os alunos que se encontram em determinado nível sabem ou são capazes de fazer. Então, a partir dos nossos próximos encontros, a gente também vai olhar para essas escalas e vai ver, olha, o aluno que fez isso, ele está me dizendo que ele sabe isso. O aluno que pontuou dessa forma, ele está me dizendo que ele sabe outras coisas, né? Então, a partir dessas descrições, né, que são estabelecidas e estudadas dentro dessa perspectiva do SAEB, a escola consegue pensar, consegue planejar e consegue executar as intervenções que os levem a avançar para níveis mais elevados, né? Sempre pensando que o aluno precisa ir evoluindo. E aí nós temos, então, dentro da perspectiva da língua portuguesa, nós temos o nível 1 dessa escala, que é quando o aluno atinge entre 200 e 224 pontos. O nível 2, quando ele atinge 225 a 249. O nível 3, quando ele consegue atingir de 250 pontos a 274. E assim vai, até que ele chegue no nível 8, né, que é um nível já mais do topo da pirâmide, que ele vai atingir 375 ou mais, né? Então, a gente tem essa pontuação para a gente ir entendendo, bom, se ele fez 200 a 224, o que ele está querendo me dizer? O que ele sabe? O que eu preciso fazer a partir de agora? Né? E aí nós temos, então, para chegar nessa escala, nós temos essa perspectiva da teoria de resposta ao item, que é o sistema de avaliação da TRI, né? E aí a gente sabe que esse sistema ele é utilizado nas avaliações externas em geral, e que a pontuação final do estudante é explicada pelas características das perguntas que ele acertou, e não pelo número total de acertos que ele fez. Né? Então, vamos pensar no Enem para a gente conseguir entender. Muitas vezes a gente tem alunos que acertaram muito mais questões e a nota dele é menor do que um aluno que acertou menos questões. Por quê? Porque é o nível de questão, é o tipo de questão que me diz a nota que esse aluno vai tirar. Então, a TRI avalia a coerência nas respostas dadas pelos participantes, aquilo que seria esperado que eles respondam. Por exemplo, se ele acertou só questões de nível difícil e acertou as questões de nível básico, isso me diz algo. Isso me diz que ele não está no nível 1, então ele não pode estar no nível 6. Então, a média dele vai ser diferente. Por exemplo, né, um aluno que acertou itens tidos como difíceis, mas errou fáceis, provavelmente ele tenha chutado. É isso que a TRI me diz. Então, ele vai ser descontado e a nota dele vai ser menor por isso. E aqui, então, para a gente finalizar, né, quero finalizar mostrando para vocês o que a gente tem em termos de Rio Grande do Sul, numa evolução de 2017 para cá, e aí a gente entrou na pandemia, mas a gente viu que em 2017 a gente não tinha pandemia e os nossos índices também não eram os mais altos e os esperados, né? Então, a gente tem essa crescente, a gente está com os níveis dos nossos alunos, aqui pensando na língua portuguesa,
nós temos um nível ainda muito básico, né? Para português, 42% dos alunos apenas em âmbito aqui do Rio Grande do Sul, pensando no Rio Grande do Sul, mas olhando também para o nível de Brasil, a gente tem para o 9º ano, a gente tem apenas 42% dos alunos em 2017 atingiam o básico, né, o esperado para aquela etapa. Depois, em 2019, a gente tinha apenas 43%, e em 2021, 40%. Então, claro, deu uma diminuidinha ali, pensando de pós-pandemia, mas a gente já percebe que essa defasagem ela já vinha há muito, muito tempo, né? E aí, pensando em potencializar, pensando em ajudar os professores, em ajudar as escolas aí, pensando que o SAEB pode ser mais uma fonte de inspiração para o nosso planejamento e que a gente pode ir dia a dia ir trabalhando esse aluno para que ele vá atingindo níveis maiores de conhecimento, que essa é a grande preocupação, né? Não é o aluno tirar 10 no SAEB, né? Até porque a gente sabe que não vai conseguir, mas que ele possa ir avançando dentro do próprio nível de conhecimento dele. É que nós pensamos essa formação que a partir do nosso segundo encontro vai focalizar as estratégias pedagógicas que a gente pode ir trabalhando dentro de cada descritor. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né, dessa discussão que vai nos mostrando como é que acontece esse sistema em larga escala, como é que funciona essa organização para que a gente possa, então, efetivamente ampliar os nossos horizontes dentro da perspectiva da língua portuguesa. Gostaria, então, de deixar um grande abraço a todos que estão assistindo, né? Deixo aqui os meus contatos também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida. E vai juntamente com a gravação um link para vocês, que é um formulário que vocês vão preencher com ideias ali, avaliando o nosso encontro e trazendo ideias que vocês gostariam que fossem abordadas nos próximos encontros, tá? Então, sejam bem fiel, assim, à realidade de vocês, o que eu gostaria de ouvir na perspectiva do SAEB para os próximos 3 encontros, tá? Então, preencham esse formulário que vai nos dar já uma base para as próximas formações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.